falar. Ai, Sheila, muito obrigado, senão a Fru ia me matar. Pois é. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui londrinamente às 7h06, dia 12 de novembro de 2025, para a nossa 12ª aula do CUT Inteligente, né? Esse projeto da Central Única dos Trabalhadores, da Secretaria Nacional de Formação, que tenta trazer uma reflexão sobre a inteligência artificial e as possibilidades de uso da inteligência artificial para a construção de uma perspectiva emancipatória para a classe trabalhadora, né? Com o tema gerador da negociação coletiva, né? E essa aula de hoje, camaradas, é uma aula em que nós vamos, de fato, tratar sobre o que vocês fizeram, né? Então, é uma aula que pressupõe também o exercício, porque nós vamos dar continuidade àquelas elaborações que nós começamos a fazer sobre os assistentes de negociação coletiva e de que maneira cada um e cada uma construiu o seu próprio assistente de acordo com a sua realidade, né? É, Tentando fazer as adaptações necessárias justamente para que vocês conseguissem ter aquele assistente, né? Então, como dito, né, a ideia é consolidar esse uso na negociação coletiva e que a gente faça aqui uma oficina, né, uma oficina coletiva, que vocês também vão trazendo dúvidas e colocando aqui esse processo e essa experiência de ter tentado construir os assistentes, né, para fazer os devidos ajustes necessários que vocês acham que poderiam ser feitos, né? Eu sei que tiveram alguns cursistas que nos procuraram, por exemplo, e estavam com dúvidas, inclusive, com aquela parte de trás, o back-end, né, da configuração do chat GPT, que eu vou abrir aqui para vocês. É, e aí, enfim, seria legal também vocês trazerem dúvidas e questionamentos com relação à forma como a ferramenta tem sido utilizada, né? Então, a ideia é que vocês apresentem esses assistentes hoje, né? Explicando o que que vocês utilizaram com relação ao foco, o estilo e a língua e a linguagem. A gente vai ver aqui as possibilidades de apresentação disso, né? E os feedbacks, né? Eu acho que seria interessante, portanto, a gente abrir aqui para discussão. E é claro que eu vou deixar aqui o chat GPT aberto e o nosso assistente, que a gente criou o mais genérico, para que vocês também tenham uma ideia e que possam relembrar, né? Alguns que não conseguiram fazer ou aqueles que ainda estão os que estão para fazer, que possam também olhar, tá certo? Então, meus caros, está aberta a nossa possibilidade, nossa interação aqui, para que vocês possam nos ajudar. Também a gente criou um assistente, um tutorial que vocês devem ter tido acesso na plataforma da CUT, e é importante que vocês também deem uma olhada nele. Eu vou até abri-lo aqui para deixar já redondinho, né? Ainda está no modo de apresentação ou não? Saiu do modo de apresentação? Não, deixa eu ver. Saiu? Ah, tá. Então, peraí, deixa eu voltar de novo, que ele dá esses problemas, né? Mas, em linhas gerais, é isso, meus caros. Deixa eu apresentar aqui o tutorial para vocês verem, né? O passo a passo, né? Então, ele é um material bem básico e aí eu abro para que vocês possam falar, tá? Eu vou só dar um zoom para ficar mais fácil. É, Esse aqui, né, é o tutorial de passo a passo para criação, na criação de assistente personalizado, né, que simule essa negociação coletiva, e aí a gente tem que sempre pensar de acordo com a realidade do nosso sindicato e categoria, né? E olha só, ele é bem básico, né? Ele fala para você acessar o GPT, enfim. É até legal para aqueles que não participaram do curso, que caso vocês queiram também compartilhar com os demais colegas e mostrar como que existe uma certa simplicidade nessa complexidade da IA e quem sabe de outros colegas também, cursistas ou não cursistas, poderem usar, né? A inteligência artificial, né? É, Aqui, né, tem toda uma instrução para configurar o assistente, e aí, enfim, já tem aqui, já até um próprio texto, né, que pode ser utilizado, com a pergunta prévia, ou seja,
modelo de padrão invertido, que te pergunta antes se você quer que coloque algum documento, e os estilos disponíveis, né? Que eu achei algo bem interessante aqui nesse tutorial, e que a gente não explorou naquele que a gente fez no início, aliás, na última aula, né? Mas que pode ser interessante, né? Porque cada patrão, né? Cada empregador, nesse caso, ele vai assumir um estilo de conduta da negociação coletiva diferente, né? A partir da categoria e a partir de características psicossociais, né? E de que maneira a inteligência artificial vai se comportar com relação a isso. Seria muito legal vocês treinarem esses assistentes que vocês estão criando e ir salvando as conversas também, né? Para vocês terem uma base de dados, isso aqui é importante ressaltar, né? Antes da gente passar para frente, para que vocês saibam como o assistente está funcionando e se nós estamos dizendo que a inteligência artificial, um outro nome disso é aprendizado de máquina, significa que nós precisamos ter, digamos assim, uma certa experiência para que a máquina consiga ver. E qual que é a experiência da máquina? São os dados que ela produz, correto? Os dados que ela produz, vocês vão interpretá-los. Vão dizer, olha, essa resposta não foi adequada, essa resposta aqui já é mais satisfatória, essa aqui é o tipo ideal. E aí, quando vocês fazem essa curadoria dos dados, depois vocês podem, inclusive, incluir isso nos assistentes lá na base de conhecimento, para que ele, por exemplo, tenha uma noção de como ele deve se comportar. Por exemplo, se vocês vão criando várias interações no estilo rígido e defensivo, depois vocês vão e separam essas informações no chat, salvam essas informações no chat num documento em Word, por exemplo, como estilo rígido e defensivo, estilo cordial e diplomático, e assim por diante, porque aí vocês vão fazendo um processo de ajuste fino do assistente, né? Com novas bases de dados e com a possibilidade desse GPT ou desse assistente que vocês estão criando, ele ser cada vez mais condizente ou adequado aos aspectos específicos da categoria de vocês, tá certo? Então, aqui está o tutorial que vocês vão, né, que vocês têm acesso. E agora eu queria ouvi-los, né? Aí não estou vendo as mãozinhas, deixa eu abrir aqui e ampliar, né? Que aí a gente fica mais fácil. Mas seria legal alguns de vocês contarem como é que está sendo esse processo de criação dos assistentes, né? O Sérgio, eu sei que ele é um ninja, né? Já está criando um assistente que conversa com o assistente e tal. Também pode nos dar um pouco dessa experiência e da análise de conjuntura e projeção de cenários, que inclusive é um dos elementos que nós vamos, o outro assistente que nós vamos criar é um assistente de projeção de cenários, né? Enfim, está aberto aqui para a gente começar a nossa interação, e aí estou esperando vocês aí se posicionarem e a gente conversar um pouco, né? Diga, Sheila, seja bem-vinda, boa Eu, noite. boa noite, gente. Boa noite a todas e todos e todes. Eu vou começar logo, né? Fazendo a avaliação. Eu estou com problema de interação com o meu chat GPT, porque tudo que eu crio fica num rascunho lá, eu não consigo salvar nada. Não sei, eu acho que tem algo a ver com a configuração. Então, minha boa negociação da semana passada, eu perdi foi tudo, tinha salvo. Mas perdi foi tudo porque ele não está salvando. Eu acho que eu vou ter que mexer mais nele para configurar, para salvar e eu poder compartilhar, né? Essa Certo. parte do assistente. Aí fiz uma nova negociação. Mas aí eu não fui uma boa negociadora, porque assim, eu peguei todo aquele script que você tinha passado para a gente, né? E eu fiz a negociação com TI, com tecnologia, mas eu devia ter, terminei não tendo um tempo, não parei para fazer isso, ter modificado o meu patronal, sabe? Para as características mais reais do que ele aqui na minha negociação. Porque eu achei esse muito bacana, muito moderado, sabe? E o daqui, ele é muito ruim, porque, na verdade, principalmente no setor privado, a gente negocia no público, no privado, o setor privado, há alguns anos que eles veem, os negociadores é o jurídico, do sindicato Uhum. patronal.
Uhum. Então, a gente não negocia direto já há um bom tempo com ninguém. Já tivemos essa experiência, né? Há uns tempos É. atrás, com os donos de empresa, enfim, presidente do sindicato patronal aqui, que é o CEPROP, mas a gente vem negociando mas com o jurídico da empresa, né? Então, assim, ao final, a negociação, estou com uma nota 9 lá, mas é porque foi muito boazinha a negociação. Mas Hum. é essas características que eu podia ter colocado, como é que ele é, como é né, o patrão lá que você negocia, eu devia ter caprichado mais nessas negociações e até nas minhas argumentações depois. Porque depois que você recebe o resultado da avaliação, é que você diz, poxa, eu podia realmente ter feito isso. Sabe que é você Aham. quer negociar rapidamente, sem pensar, sem parar para pensar? Claro, claro. Você faz argumentações, mas assim, meio que vai blocando, mas sem parar, estrategicamente, tá certo? Aquele momento que para negociar para a gente estava mais favorável. Enfim, Certo. mas eu acho que eu faço essa autocrítica, realmente eu podia ter mexido mais e ter colocado mais as características dele mesmo. Uhum. Mas foi bem interessante, foi bem interessante. Outra coisa que eu podia ter feito é ter Hum. alimentado com alguns links como que a gente utiliza, né? Eu coloquei dados, mas não coloquei os links. Links do DIEESE, que a gente sempre utiliza, que é uma fonte nossa, né? A gente trabalha nas negociações junto com o DIEESE. E comparativos, eu fiz comparativos locais. Eu não fiz Perfeito. comparativos assim com outros estados, mas foi isso, Isso. Aí basicamente você isso. falou da experiência, né? Muito importante também, de como interagir, né? E aí, É, como que, mas do modelo anterior, você não chegou a fazer um próprio do sindicato, não, correto? não, não, Ah, foi isso que ok. eu errei. Não, beleza. E aí eu acho que seria legal vocês olharem lá o tutorial para ver como que vocês também poderiam encaixar isso à realidade de vocês, né? Fazer esse tipo de adequação, né? Quem mais, pessoal? Vamos lá, a hora é agora. E qualquer dúvida com relação também ao curso em si, de maneira geral, acho que seria um momento importante a gente trazer aqui também, né? Mas seria bom da gente trocar essas experiências sobre como que esses assistentes seus, ou de vocês, têm comportado. Diga, Rogério. E aí, boa noite, companheiros. Eu me inscrevi aqui para colocar um pouco da minha experiência até onde eu consegui ir, né? Eu não tô com o ChatGPT assinado, estou com grátis. Então eu fui na plataforma Apoio e consegui ainda fazer o assistente lá. Basicamente é o mesmo processo de interação. Você bota o prompt lá, você modifica algumas coisas que você quiser modificar. Você sobe os documentos, né? Você pode subir documento, mas no caso a gente não subiu, porque não é orientação. A gente subiria caso achasse necessário durante o uso do assistente. Então, assim, até onde eu pude ir foi bastante interessante a experiência, porque eu coloquei, ele perguntou se eu queria fazer upload de documentos, então eu fiz upload de documentos do IPEA, né? A recente agora 2025, análise e projeção de inflação, mercado de trabalho e rendimentos. E o meu ACT também, o ACT da gente aqui, o último. Então a gente colocou esse material e ele fez a análise, o resumo disso aí, eu fiz a análise também, a curadoria do material, escolhi a persona lá do patronal, né? Eu coloquei o estilo técnico e burocrático, que é o perfil do atual gestor daqui da Companhia de Água de Saneamento aqui de Alagoas. E foi interessante, assim, né? Até onde eu consegui ir, ele fez o resumo desses dados econômicos, socioeconômicos, colocou projeção, ele me deu projeção de NPC, né? Tirado de lá daquele material, mercado de trabalho, massa salarial, e ao final ele colocou assim, olha, eu anotei aqui, a proposta patronal, ela parte de 4,5 até 5,2 o centro, no máximo, né? E ele diz, a faixa negocial, ela está entre 4,5 e 6 no máximo. Aí ele já coloca, tem a ver talvez com aquele termo, aquela siglazinha lá que a gente viu lá atrás, que fugiu agora.
Então, assim, até onde eu consegui ir, a experiência foi bem interessante, porque eu não consegui finalizar em função de eu não ter o aprendizado prejudicado por eu não ter a assinatura do ChatGPT. Aí não consegui criar no GPT, mas foi bastante interessante o O processo. exercício. Ótimo, muito bem. Olha, pessoal, eu vou abrir aqui o GPT e fazer algumas considerações que eu acho que são importantes para aí a gente ir dialogando com relação ao que é avaliação e tudo mais, né? Enquanto os demais colegas também vão se posicionando aí, vão falando, né? Estou aqui, Marcelo, tentando fazer a imagem do perfil. Não sei se vocês acabaram de ver, o GPT acabou de fazer uma atualização e eu acho que foi exatamente agora. Ele acabou de atualizar do 5.0 para o 5.1. O que diabos isso significa, eu não tenho a menor ideia, né? Mas deve ser algum nível de treinamento já um pouco mais refinado, né? Algum tipo de dado que eles já devem ter capturado e roubado, enfim, das redes sociais as mais variadas. E sem dúvida, São os nossos dados que nós estamos fornecendo, viu? pois então, aliás, tem No um outro mundo do detalhe aqui que eu trabalho. queria tocar nesse assunto, que é como a gente pode impedir. Realmente o negócio está difícil para gerar imagem nesses GPTs, né? Parece que houve um erro, vamos tentar novamente, mas antes posso confirmar. Pode, vamos ver o que ele vai falar, né? Aí, olha só, uma coisa que eu quero mostrar para vocês com relação aos assistentes, primeiro essa dimensão de segurança, eu quero falar um pouco sobre avaliação e eu quero falar um pouco sobre esses estilos, e que algo que também não esteve no tutorial, porque é muito difícil fazer um tutorial assim que se ensine o básico, e eu acho que os detalhes aqui na aula a gente trabalha também, né? Enfim, eu vou mostrar aqui, porque realmente eu acho que essa imagem ele está com dificuldade de criar. Aí, olha só, pessoal, nós estamos agora abertos aqui, mais uma vez, na configuração do GPT, correto? É, Aí temos as instruções, e os objetivos, enfim, né? Lembre-se que esse caso aqui desse tipo de assistente, ele é diferente do que é oferecido no tutorial, né? Então, ele tem que fazer alguns ajustes. Agora, pessoal, voltando a algumas discussões. Por exemplo, o que é avaliar? É 9 com relação, assim, eu tiro uma nota 9 de avaliação de negociação coletiva, baseado no quê? Né? Quem conseguiu gerar o padrão de avaliação para a inteligência artificial dizer o que é 9 ou o que é zero? Isso nós não sabemos ainda, né? Nós pedimos a ele para fazer uma determinada avaliação pautada em alguns critérios, correto? E o que é importante de observar? É que a gente, inclusive, pode ensinar isso. Por exemplo, eu poderia muito bem colocar aqui um ponto de exemplo de avaliação, que aqui você tem o objetivo, a ação, mas aqui eu não forneço informações, né? Eu poderia muito bem colocar aqui, por exemplo, como possibilidade, a criação, assim, ó, critérios de avaliação. E esmiuçar que tipo de critério eu quero que seja colocado. Porque eu tenho que chegar perto da realidade, correto? Eu não quero um mundo ideal na negociação, né? Eu quero o critério daquilo que já foi bem sucedido da minha categoria e que ele entenda isso. E ele não tem acesso a essas informações específicas. Então, vocês também podem ensinar nos critérios de avaliação, dizendo, de acordo com o documento X na base de conhecimento, você deve, na verdade, você poderia colocar da seguinte forma, assim, ó, você deve se basear nos critérios que de acordo bem, de negociação bem coletiva, negociação coletiva bem sucedida, que estão no documento X na base de conhecimento. E informar a ele.
Ah, professor, como que eu posso fazer essa avaliação? Ora, você pode abrir o chat, no chat GPT, e começar a dizer, olha, segue em anexo aqui, ó, uma boa convenção coletiva. Eu preciso de ajustar o meu assistente para isso. Então, eu tenho que criar um bom critério, um critério fraco, médio e alto, ou de 0 a 10, né? O que é importante aqui que é importante que vocês tragam? Também todas as experiências que vocês possuem da negociação coletiva. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês o que é uma pauta de reivindicações bem ou mal sucedida quando se coloca um processo de negociação? Quanto tempo se demora para ela ser boa ou ruim? O que, entendeu? Então, assim, o que tem a ver com a análise de conjuntura e a relação com a base, né? Tudo isso, pessoal, é importante que o GPT saiba, senão ele não vai fazer essa curadoria dos dados, né? E às vezes vai dar informações que eu diria que são abstratas ou não condizentes com aquilo que vocês acham que é uma boa avaliação. Não sei se eu me fiz entender. Deu para entender o que nós estamos colocando aqui? Então dá para criar isso, né? É importante que vocês também saibam que é possível criar esse tipo de ferramenta, né? Mais uma vez, voltando lá. E fiquem à vontade, se quiserem, né, interpelar aqui, me perguntarem, fica à vontade. Então, aqui na base de conhecimento, eu poderia ter colocado esse documento X de avaliações, né? Critérios de avaliação, porque aí ele ficaria cada vez mais refinado. O modelo, eu sempre acho que é importante a gente colocar o mais avançado, né? Porque ele é o atualizado e o treinado, né? Agora, existe uma outra coisa que é um outro recurso que tinha aqui que a gente precisava usá-lo, né? Que é a possibilidade de travar o GPT. Mas isso eu já mostrei no anterior, correto? No como que se faz isso a partir do login. E olha que interessante, essas atualizações deixam a gente malucos, né? Porque antes havia aqui, isso sim, antes que eu estou falando semana passada, pessoal, para você ver como é que a coisa é séria. E como que esse processo da inteligência artificial, ele é muito experimental, né? Sim, ele é um laboratório em curso. Aqui antes tinha um tal de informações adicionais, que você clicava e falava assim, você poderia escolher o critério de fazer com que o seu assistente ajudasse, contribuísse para o treinamento de modelos anteriores ou não. Agora já não tem mais isso. Agora eu acredito que já há uma trava lá no seu perfil pessoal, né? Mas essa questão da avaliação aqui que é importante, né? Que eu achava importante de falar com vocês. Além do que há no tutorial, vocês também podem, assim, mudar com palavras próprias aqueles estilos que estão ali, né? Eu acho que também seria interessante tentar dar mais substância e realismo para que a simulação de fato seja uma simulação e não fique tão fora da realidade, né? Agora, para ficar próximo à realidade, é preciso que ele entenda e tenha um treinamento de dados mais específicos, né? Um mais específico, né? Então, isso também é muito importante. Alguém mais gostaria de trazer alguma contribuição com relação à experiência? É, o Rogério está falando aqui, né, do estilo representante fujão ou sem autonomia negocial. Muito bom. É parte do perfil, eu não mudei, mas é parte do perfil do meu representante aqui, do meu patrão. Muito bom, muito bom. Mas queria ouvi-los, né, assim, sobre a criação dos assistentes, as dúvidas, né, as Professor, dificuldades. fazer só uma ponderação nessa questão realmente da. O senhor já tinha chamado a atenção na aula anterior sobre Sim, os parâmetros realmente de se analisar a eficiência, né? A nota, que vai dar a nota ao final e tal. Porque realmente é toda uma complexidade, porque assim,
A nota vai estar baseada na ação do patrão e reação do agente sindical, né? Do negociador sindical. Quais parâmetros? Se está centrada no patrão, se está centrada em mim como negociador, quais parâmetros eu devo adotar, né? Parâmetros. Ou se está centrada nos dois, né? Que parâmetros eu vou atribuir a cada um? Então, eu acho que Exatamente. isso tem realmente, porque a nota não vai depender só de mim, vai depender também da reação e da minha ação e reação e vice-versa. Eu acho que esses Exato. parâmetros têm que ser realmente bem pensados para atribuir essa questão da nota, né? Vários E parâmetros. antes de passar a palavra, só para dialogar o Ivone, antes de passar a palavra para você, só dialogando com o que o Rogério falou, a gente acredita e tem uma ilusão de que essa ferramenta ela é onipotente, porque ela se utiliza de milhares de dados espalhados na internet. E que em algum momento ela talvez tenha olhado para o movimento sindical e vá dar, né, algum tipo de especificidade de forma genérica. Mas o que nós temos aprendido aqui com a engenharia de prompt é justamente o contrário. É que se você não é específico com ela, ela vai produzir coisas genéricas, né? Então, esse processo que eu acho que é importante de verticalização dos dados, de fazer um processo de aprofundamento e de curadoria dos dados, inclusive incita boas práticas. E a gente até depois pode falar sobre isso. Incita a possibilidade de construção de uma IA mais democrática, de uma inteligência artificial dentro de determinados valores e princípios que são os nossos, e assim por diante, né? Agora, deixa eu ouvir a Ivone. Ivone, seja bem-vinda, companheira. Boa noite a todos e todas. Bom, eu confesso que eu parei na atividade 8, que é Uhum. justamente a questão da negociação coletiva. Porque a orientação que nós temos lá é pesquisar no Ministério do Trabalho e num DIEESE e no outro, agora que eu não estou lembrada, para fazer uma prática, né, como é o estudo de documentos que tem em uma determinada categoria. Então, a minha maior dificuldade é justamente isso. Eu sou da categoria da educação pública. Então, a gente não tem negociação coletiva como tem as categorias privadas. Mas aí eu tentei fazer, né, pesquisando os eletricitários do Rio Grande do Norte. Então, não consegui a resposta, não consegui documento nenhum. Depois fui para os bancários do Rio Grande do Norte. Aí também não consegui nada. Aí depois fui para comerciários. Aí, mas rapaz, será que esse povo não tem nada no Ministério do Trabalho? Então eu parei aí e estou naquele processo de estudando as orientações para ver se eu adapto a minha categoria de educação. Mas Perfeito. conversando com uma colega, né, do Sindicato dos Eletricitários, ela disse que a forma como eu pesquisei foi errada, porque eu fiz do estado do Rio Grande do Norte. E aqui, cada órgão tem uma negociação coletiva separada, né? Tem o pessoal que negocia com a COSERN, que é essa eletricidade, tem o pessoal que negocia com as eólicas, e assim por diante. Então, eu teria que fechar mais meu campo de pesquisa para poder avançar pelo menos nos eletricitários. E em relação aos comerciários, eu vou perguntar a eles como é que eles têm a negociação coletiva para eu poder pesquisar também em relação a eles. Então, eu estou parada na atividade 8. Enquanto eu não Isso. conseguir fazer, eu vou só assistir às aulas e fazer as minhas anotações. Mas eu garanto que se eu não fizer da forma como está lá o prompt, eu faço adaptando para a minha categoria. Não sei como, ainda estou em processo de construção. E esses dias eu peço assim, desculpa, que eu já podia ter adentrado a atividade. Nós estamos organizando o congresso estadual do sindicato, que vai ser agora dia 20, 21 e 22. Então, a gente está assim, bem nesse processo de construção de organização, de conferindo os delegados, quem se inscreveu direitinho, quem não se inscreveu, assim, essa parte burocrática do Congresso. Então, mas em Perfeito. breve eu avanço um pouquinho na atividade útil. Muito bem. Diga, Marcele. Eu estou com várias ideias, assim. Eu fiquei pensando que a companheira falou da questão. Boa noite, né, gente? Eu já começo falando acelerada. Boa noite para todo mundo aí. Eu fiquei pensando em duas situações. Uma a nível meu sindicato de base, né? Que eu coloquei até aí no chat para ela, que a gente
Lá no início a gente falou dessa questão que a gente usa muito negociação coletiva, mas no caso da educação pública a gente pode trazer esse conceito para a mesa de negociação. Então, tentar fazer de uma forma que nos leve a essa possibilidade ou, né, tentativa, como se estivesse simulando uma negociação com o governo, enfim, dá para fazer. E na escola, né, na escola sindical, na escola 7, eu fiquei pensando em exercícios para fazer nos cursos, sabe? Né, Serjão? No curso, no FF, eu fiquei pensando nisso, falei, gente, vai ser muito legal fazer isso no FF e até mesmo no RSB, sabe? Trazer o Muito bom. chat para uma atividade desse tipo. E terceiro ponto que eu queria trazer, gente, eu tô apaixonada com a ideia de conversar com o chat, né? Porque eu estudo línguas. Então, assim, aí eu tá me destravando tanto, porque, e a sujeita, né, a minha robozinha, ela é muito educada, porque eu tô treinando ela para ser muito educada. Então, a gente vai conversando e eu tô achando isso, porque essa foi a primeira semana que eu testei essa ferramenta. Eu não sabia que tinha isso, né? Eu conhecia aquela coisa de você transcrever, né? Você fala e ele transcreve, mas o conversar eu não tinha usado. E eu acho que você falou isso na Ah, aula passada, e eu falei, gente, eu vou usar isso. E comecei a fuçar e achei. E outra coisa que eu descobri também, que foi que o meu professor de inglês fez, né? O GPT que ele fez, eu não estava sabendo salvar ele no meu, mas eu aprendi também fuçando. Então, assim, gente, todo dia eu crio um GPT novo, todo dia. Essa semana mesmo na escola, eu queria fazer um informativo, fazer um comunicado, sabe? Para chamar o pessoal para o último curso de ORSB que vai ter. E aí eu pensei assim, eu vou usar. Aí peguei o projeto, joguei lá e pedi para fazer um comunicado no WhatsApp. E ficou sensacional, deu certinho. Eu fiz pequenas correções. Então, assim, está sendo muito favorável, me auxiliando muito no dia a dia e dando cada dia mais ideias. Então, de novo, muito obrigada. isso aí. Marcelo, eu queria dialogar um pouco com essa. Acho que você trouxe um espírito da coisa que foi o início de ter um assistente de negociação coletiva, ou melhor, né, para a gente ampliar, um assistente de reivindicações sindicais, né, que tem muitos lugares e que não tem essa mesa, e que inclusive uma das pautas do setor público é ter a mesa permanente de negociação coletiva, né? É, mas eu acho que essas atividades que combinem, né, o formato digital com presencial, ou seja, de uso da IA enquanto se está num grupo presencial, me parece ser uma das melhores possibilidades de formação e de tentativa de fazer algo que era muito difícil, que é justamente criar espaços de negociação coletiva de diferentes categorias, né? Pensar suas estratégias e tal, ou de fazer um grande curso de negociação coletiva mais genérico. Eu acho que a IA pode nos ajudar nesse sentido. E até, assim, sinto interesse em, digamos assim, ajudar na sistematização, na medida em que essas experiências forem ocorrendo, porque eu acho que também, do ponto de vista da pesquisa, na área do movimento sindical, é bem legal também falar sobre esses relatos de experiência e também trazer de forma sistematizada esses usos, né, da inteligência artificial, da forma como vocês estão se propondo a fazer, né? Depois eu vou mostrar um pouco o que a Mirvane fez aqui, mas antes eu vou passar a palavra para o Sérgio e depois para a Letícia, ok? O Ninja, né? Sérgio, o Ninja Amorim. Rapaz, quem me dera ser tão bom assim. É, cara, essa coisa que a Marcele falou agora, a gente, para vocês entenderem, a gente está fazendo um curso de formação de formadores continuada, de quem já é formador há muito tempo. E eu e Marcele, a gente é da mesma turma, tem mais uma galerinha da turma aqui. E assim, pô, eu gostei muito dessa ideia, porque eu tenho uma das coisas que eu estou tentando fazer através do, do ChatGPT é pegar todo o material
da formação cutista e preparar não sei ainda se eu vou fazer como um GPT ou vou fazer só como um promptzinho, mas alguma coisa que ajude aos sindicatos a pegarem toda o material de formação e pensarem os seus cursos de formação. Não é criar a formação do nada, mas é usar a nossa base, o que a gente tem de tradição, o que a gente tem de curso pronto, o que a gente tem, para adequar aquilo para a realidade do sindicato. Porque é isso que a gente está vendo aqui, tem um monte de diferença. Tem sindicato que tem negociação coletiva, tem sindicato que não tem sindicato que nem patrão para negociar tem, como os rurais. Então, as necessidades de formação são diferentes. Por exemplo, eu sou de um sindicato de bancários. Meu sindicato eu tenho empregado de empresa pública, empregado de empresa privada, empregado de financeira que não tem o mesmo direito que o bancário. Cada um desses, aí eu tenho um acordo coletivo, uma convenção coletiva geral para bancário, uma convenção coletiva geral para financiário, diversos acordos coletivos por banco, que aí tratam de questões específicas. Isso é outra coisa que eu estava tentando. Estou tentando pensar num assistente que... Porque aqui no Rio a gente tem um atendimento por chat na página do sindicato. Eu estou tentando pensar num assistente ou que possa fazer esse atendimento no chat, que hoje a gente tem que destacar um dirigente para estar no horário de funcionamento do chat atendendo, e que geralmente o cara não tem todas as respostas, porque ele não vai saber todos esses acordos de cor, então é um caos. Então, ou que um assistente ou que possa fazer o atendimento, ou que pelo menos sirva de base de dados para o dirigente que está no atendimento poder usar para dar a resposta para o bancário que está sendo atendido. Esse é o segundo que eu comecei a mexer. Esse eu dei uma parada porque ele estava ficando meio esquizofrênico de tanta informação que tinha, entendeu? Então ele puxava do acordo errado, tu perguntava de um banco, ele puxava do outro. Então, esse eu acho que vai dar muita confusão ainda, eu vou ter que fazer uma limpeza maior nele. E aquele meu lá, que eu até dei uma parada de brincar com ele, que eu estava no meio de um caos, de uma negociação. Cadê Lili? Lili estava aí pela tela agora há pouco. A gente está no meio do caos de uma votação na Caixa, de um acordo importante para a gente da Caixa Econômica. Então, eu dei uma suspendida naquele meu do análise de cenário de conjuntura, análise de Né? inteligência, mas eu tenho que dar mais uma buriladazinha nele. É isso. Só para dar uma pincelada aqui. Muito bem. Não, e olha só, gente, antes de passar para a Letícia, queria fazer algumas considerações, né? Eu acho que, objetivamente, muitos de vocês, e o curso também, ele se dedica a querer que vocês sintam o interesse em saber sobre o que é IA. Sintam a necessidade objetiva de saber que, daqui para frente, essa técnica, essa ferramenta vai se tornar cada vez mais cotidiana na vida de vocês. Se vocês saírem daqui com esse espírito, acho que a gente já cumpriu um papel. É óbvio que a gente quer que você saia com as competências e habilidades da formação de assistentes e tudo mais, mas isso demanda horas, tempo, né, e dedicação. Agora, o que é importante? É que cada um e cada uma aqui também dedique tempo e espaço para que tenha no seu sindicato reflexões dessa natureza e que, porventura, também tenham pessoas que saibam fazer isso, que vocês também façam atividades de formação, que repliquem em algum grau o que vocês estão aprendendo aqui e que saibam mexer com isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma tarefa que o Sérgio está falando, não é uma tarefa simples e vai precisar de outras mãos, né? Eu conto isso pelo exemplo do Juscelino, que nós vamos falar, por exemplo, no tema de georreferenciamento, né? Hoje a gente já consegue fazer um número de chatbot no WhatsApp e o
ao você interagir, ele vai coletando as demandas da cidade. E aí, quando você cadastra a demanda, esse robô já consegue, inclusive, criar um mapa georreferenciado, né? Isso era uma coisa que eu não consegui fazer, né? Mas aí, com muitas mãos, com outros camaradas aqui na área de inteligência artificial na engenharia elétrica, a gente conseguiu fazer. Então, tem muitas coisas para serem exploradas, né? Agora, esse da assistência é importante, da negociação coletiva é sempre importante para a gente ver como que vocês conseguem utilizar isso também nos espaços de formação, né? E como vocês pontualmente usam também para produzir seus relatórios e tudo mais. Eu acho que a ideia e o objetivo do curso é esse, em linhas gerais, né? A Letícia tinha levantado a mão e vamos, né, dar a oportunidade aqui dela falar. Desculpa, eu até me delonguei muito. Diga, Letícia, boa noite. Oi, Bem-vinda. pessoal, boa noite. Eu não sou muito tagarela aqui, mas acompanho quietinha e aprendo bastante. Acho que a gente está compartilhando, né? Um momento de compartilhar um pouquinho essa o que o curso trouxe assim para mim, né? Eu compartilho com algumas pessoas que falaram, eu também sou da educação, e a linguagem, às vezes, não se adequa muito bem para a gente, mas a gente consegue fazer uma, né, uma gambiarra para poder acabar se adequando. Eu estou coordenadora de imprensa no Sindicato dos Professores. E aqui, a gente como coordenadora, eu consegui, a partir desse curso, então isso foi muito bacana, treinar 3 robôs, 3 robozinhos, né? O primeiro robô, ele faz a pauta do dia para mim, né? Então isso facilitou para caramba, porque eu evito de fazer áudios, né? Que é uma coisa, inclusive, que vai estressando, né? Então, assim, você organiza melhor a pauta. Eu coloquei no treinamento, escrevi, né? Quem eram as pessoas que trabalhavam na imprensa, o que cada pessoa fazia. Aí eu fui falando, né? Aonde a gente ia publicar as coisas, que aí eu coloquei o link do site. Para esse que eu chamei de coordenador de imprensa, ele consegue estipular a pauta, atribuindo as funções, de uma forma assim muito legal e ainda da sugestão da linha política, porque como ele está linkado com o site do Simpro, né? Eu sou do Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal, então ele já puxa lá. Treinei um outro que uma espécie de secretário de imprensa. Esse daí eu estou treinando ele para poder me ajudar mais na questão de agendamento, das agendas. Porque eu estou sem uma das funcionárias que trabalha com a gente, ela desceu para outro setor e eu acabei ficando sozinha. Eu falei assim, cara, eu não vou ficar, eu vou treinar um monte de robozinho aqui para me ajudar. E o terceiro robô que eu treinei é um que é assessor de imprensa. O que que ele faz? Ele assiste as reuniões comigo e aí ele vai organizando toda a pauta, colocando. Eu peço para ele separar exatamente o que a imprensa do Sim pode fazer e como pode fazer. Aí ele dá sugestão inclusive da forma de campanha. Ficou muito legal mesmo. E assim, foi a partir daqui. Eu não sabia treinar robô. Eu tenho muita facilidade com a área de informática, essas coisas assim. Tecnologia é comigo mesmo. Mas, de fato, a inteligência artificial, eu sabia só mexer ali, né? Essa coisa de treinar de criar uma persona, essas coisas, foi a partir daqui. Eu tô devendo um monte de tarefa, mas vou fazer as tarefas, porque aqui a gente está em congresso, né? A partir de sexta, sábado e domingo, a gente vai propor uma mudança estatutária. A gente tem uma oposição aqui violenta mesmo, que da última vez tentou botar fogo no nosso caminhão com a gente dentro. Então, assim, aqui não é brincadeira, a categoria ela é bem violenta, a oposição é bem violenta mesmo. Então,
Ai, assim que passar isso aqui, eu vou atualizar todas as tarefas e agradeço, né? Porque assim, por mais que eu esteja aqui quietinha, pode ter certeza que eu estou atenta e tento também buscar quando eu posso algum vídeo, enfim, estou aprendendo bastante. Isso Obrigada. aí. Maravilha aí, ó. Já tem gente, já tem até 3, né? A Marcele disse que tem uma turma aí, né? Atrás dela aí, fazendo vários robozinhos também, muito bom. E é importante saber dessas experiências. Eu acho que esse momento aqui também é de compartilhar sobre a criação desses assistentes e como vocês, né? Não necessariamente de negociação coletiva, mas como vocês têm utilizado das discussões, do aprendizado sobre engenharia de prompt para fazer, né? Eu lembro, por exemplo, que a Priscila tinha feito um assistente, por exemplo, de comunicação e que colocava os links do site e tal. Também é uma forma bem interessante, né, de checagem de informações falsas, né? Isso também são boas práticas, né, que eu acho que também é importante de compartilhar, né? Enfim, deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Se quiserem falar sobre isso também, seria bem legal, né, para saber como que tá. Letícia, você queria falar de novo, não? Acho que eu só não baixou a mão dela, né? Tá. Não, não, eu vou abaixar a mão, desculpa. Tá. Veja bem, eu vou compartilhar aqui um chat, um diálogo que a Mirvane teve, se não me engano, com o negociador que ela criou, né? E aí vou mostrar para vocês aqui o que ela fez, que parece ser também uma prática bem interessante, né? Ela, além de já ter criado o negociador, ela coloca aqui uma persona, né, dos servidores públicos municipais de Santo André. Depois ela podia, se ela estiver por aí ainda, explicar, né? Cria um planejamento para negociação coletiva de servidores públicos municipais de Santo André, com database em 1º de abril, no período de dezembro de 25 a abril de 26, né? E aí parece que tiveram vários documentos que foram anexados, né? E aí os objetivos, eixos de atuação, quer dizer, antes da simulação, houve aqui um planejamento, né? Que eu acho também é algo bem interessante de ser feito, né? Com tarefas por mês para conseguir construir uma negociação coletiva eficaz, né? Eu achei a experiência aqui bem interessante, né? Que ela foge, aliás, ela complementa um pouco a simulação da negociação coletiva, né? Porque para simular também é importante que vocês já tenham algumas coisas pré-concebidas, né? De como que vocês vão operar, enfim, né? Já de ter um raciocínio prévio, um planejamento, enfim. Mas é claro que o uso é bem pessoal, né? Mas é bem legal também já ter algumas dessas informações que estão colocadas aqui, né? Negociação intensa, pressão organizada, né? Enfim, o fechamento do database. Então, algumas ideias aqui podem ser aproveitadas também, né? E aí, saber se de fato o que esse negociador se propôs a fazer, ele está de alguma forma ajudando, né? E no que ele está atrapalhando também, porque às vezes atrapalha, né? Assim, tem coisas que são entregues que ele, às vezes, você precisa de fazer um ajuste ainda mais fino para conseguir dar conta daquela tarefa e daquela especificidade, né? E aí, Sérgio, voltando àquilo que você estava falando, agora eu lembrei de algo, né? Você colocou aqui a possibilidade de fazer um GPT com 3 tarefas bem distintas do ponto de vista de categorias, né? E especificidades de tarefas, né? Talvez seja o caso de montar tarefas específicas para cada assistente, né? Ou criar uma grande engenharia de prompt, que essa é uma forma de hackear. Vou mostrar para vocês aqui uma forma de hackear o limite de instruções do assistente. Quer ver? Que aí você pode criar um grande GPT que... Vocês estão vendo aí a tela da negociação coletiva? Então, né? Da configuração. Aí, olha só, se eu tenho GPT, por exemplo, no caso do SESC, que tem 3 categorias, 2 categorias diferentes, simulação, e outras tarefas, para além da própria simulação, né, uma certa complexidade, eu posso aqui vir aqui na instrução e falar assim, colocar o papel, né, a instrução do GPT, e depois colocar assim, ó, leitura da engenharia de prompt. Aí, eu estou colocando os hashtags aqui só para ficar igual o do contexto, né? Que estão na mesma ordem de grandeza.
que eu posso colocar aqui na leitura de prompt? Para acessar as instruções desse GPT, leia o documento X na sua base de conhecimento. Com isso, pessoal, vocês podem fazer um GPT grandaço, sabendo que existe a possibilidade de ter aí uma dificuldade de se perder no meio, né, e tudo mais, né? Mas vocês podem dar mais tarefas a ele e ele vai conseguir exercer mais. E aí cabe vocês testarem, né, e verem se ele está conseguindo fazer todas as tarefas que vocês querem, né? Sempre Gabriel, lembrando, né, pessoal, assim, um GPT que faz muita coisa pode, por vezes, não fazer nada, né? Mas se são 3, 4 tarefas, assim, dedicadas a um problema ou a uma categoria, eu acho que vale a pena o experimento, né? De André, usar esse macete aí para vocês conseguirem ampliar a base, porque lá no Word, meu amigo, lá no Word, o que não tem é limite de caracteres, né? Você pode pôr o tanto que vocês quiserem, né? E ele não tem limite de leitura de caracteres, até onde eu sei, né? Ou se o limite de leitura de caracteres dele, como a gente viu já no início das nossas discussões, ela é bastante estendida, né, digamos. Então, dá para vocês brincarem com isso também, né? É uma forma de vocês esticarem, digamos assim, os conteúdos que estão destinados na criação desse robô de vocês. Tá certo? Acho que essa também pode ser, acho que é uma setinha aqui que fica para a aula de hoje, né? Da gente tentar usar a base de conhecimento do GPT e deixar as instruções em aberto, né? Porque elas têm limite de caracteres, né? Eu não sei quanto que está o limite hoje, mas eu lembro que toda vez que eu criava um assistente, eu tinha dificuldades por conta disso, né? Pessoal, mais alguma questão, comentário, dúvidas sobre a criação de assistentes? Como é que tem sido aí essa empreitada de criar os robozinhos? Alguém mais quer compartilhar algo? Eu queria fazer uma pergunta, André. Diga, Sheila. Vê bem, eu estava pensando aqui, quando eu fizesse, estou criando ele aqui como você está fazendo, tá certo? Eu poderia colocar uma terceira pessoa nessa negociação, por exemplo, o Tribunal da Vida. Isso é uma experiência que a gente vem tendo na empresa pública, que a gente sempre está terminando as últimas campanhas no TST. E anexar link, dizendo a ele que ele se reportasse ao link tal para buscar a experiência das negociações e colocar lá o link do TST, para ele buscar isso, para melhor me orientar nesse processo de negociação aqui, porque aí não seria só apenas o sindicato e o sindicato patronal, teria também essa terceira figura da negociação. Poderia fazer isso? Sheila, olha, esses dias na aula, como é que eu expliquei a inteligência artificial, né? Eu falei, olha, é um grande gênio da lâmpada, né? Você esfrega a lâmpada e pede um desejo, né? O desejo é o prompt, a instrução, né? Então, eu acho que na medida em que você conseguir dar uma instrução, e aí você pode até refinar e tal, se você não tiver com a ideia muito transparente, assim, eu acho que é possível. Agora, lembre-se que no assistente é importante você ver quais recursos você precisa. Ora, se é um link que ele tem que acessar, então ele tem que ter o recurso ativado de busca na web, entendeu? Fundamentalmente, eu acho que é por aí. Agora, não é tarefa simples, porque o tal do RAG, né, que é o Retrieval Augmented Generation, né, que é tipo assim, essa pescaria que ele faz de outras informações na web para trazer para o seu contexto, ela é uma tarefa difícil, ela é uma tarefa de refinamento, de fine-tuning das mais elevadas. Tanto é que, se você quiser usar o mecanismo de investigar na plataforma paga, você tem um limite de até 25, para ver o tanto que isso é difícil de ser feito. Agora, treinando com o chat GPT, né? Criando um engenheiro de prompt que vai te ajudar a criar esse negociador coletivo aí, usando o tutorial,
dando o máximo de informações precisas para ele, ou de informações que você sabe onde a informação está, é importante, né? Não que você tenha que saber tudo que está no documento, mas se você sabe que naquele documento tem a informação tal, naquele outro documento tem informação tal, você vai criando essa competência que é a de permitir que o GPT faça síntese sobre a sua tarefa, sobre aquilo que você quer, né? Eu costumo chamar essa competência e habilidade de leitura do documento na inteligência artificial como se fosse uma horizontalidade profunda, né? Porque você vai acessando diversos pedaços de conhecimento, né? Sabendo onde está a informação dele para ter uma noção do todo. Isso é diferente, às vezes, do tipo de habilidade que nos é exigido no dia a dia, do conhecimento tradicional, em que você, às vezes, tem que ler uma coisa e saber a informação do início ao fim dela para saber, né? Esse é um tipo de informação e de saber que é bem mais especializado, né? Eu acho que a competência e habilidade de tentar fazer essa programação dos assistentes envolve essa leitura horizontal dessas documentações e saber onde a informação está, as referências, e um certo grau, não tão alto, de saber essa verticalidade, né? Para justamente fazer o checklist, aliás, a checagem de informações, dos dados, etc. Né? Então, é óbvio que isso aqui é uma teorização, né? Mas eu acho que uma teorização que ainda precisa de ser provada e tal, a gente ir testando isso. Mas com a experiência que eu tenho tido na construção desses assistentes, eu acho que envolve um pouco essa relação, né? E eu acho que é assim que a gente consegue ir construindo, né? Diga, Priscila. Então, a minha dúvida é porque eu sou jornalista e não costumo acompanhar negociações assim, né, pela CUT. Então, a única negociação que eu acompanho mais de perto é a do piso salarial estadual de Santa Catarina, né? Que aí eu vou lá e cubro, enfim. Então, eu pensei, criei um assistente do piso salarial estadual, que é uma coisa diferente do sindicato, porque se negocia só o reajuste e é com a Fiesc e os representantes das centrais sindicais. Mas, enfim, criei lá o assistente, fiz um prompt e tudo mais, usando também o tutorial e fui ajustando. Agora, a minha dúvida eu tirei a questão da busca na web, né? Botei Aham. para ele não buscar na web. Mas como é que ele, quando eu fui testar ele do mesma forma ele tem dados que eu não dei para ele. Então ele busca de alguma forma, porque tipo ele me deu dados do crescimento industrial de Santa Catarina, né? Quando eu para dar Ah, sim. argumentos Boa pergunta. do que devia ou não devia, coisas que não estavam nas instruções que eu dei nos documentos que eu coloquei. Como Então, que funciona isso, tu sabe? olha só, então você tem a coisa da web, que é uma coisa inovadora, mas o sentido clássico desses GPTs, Priscila, e essa pergunta sua é muito boa, é que eles foram treinados, pré-treinados antes, com um conjunto de dados que estão na internet. Então, porventura, esse dado estaria disponível nessa massa de informações de treinamento, tá certo? E aí ele pode buscar coisas atualizadas, mas se você perguntar qual que é a última memória dele, ele vai falar, é tal mês, tal dia de 2024, tal mês, tal dia de 2025, né? Ele não chega até agora na base de treinamento dele, né? Mas ele pode acessar com esse recurso do RAG, né? Que é a possibilidade de buscar na web, entendeu? Inclusive isso é o que muitos têm dito que evita uma série de alucinações e tudo mais, né? E por isso que essa base pré-treinada, por vezes, alucina, né? Porque ela não consegue acessar a fonte real, né? Assim. Eu imagino que essa, por exemplo, essas informações não vieram com uma fonte junto, correto? Foi só o número bruto, né? Então, a explicação é essa, né? Então, tem um pré-treinamento aqui e um recurso que tenta acessar o websites e tal, né? Que aí como se fossem dois braços, né? Um braço que volta para buscar informação no que já está treinado e o outro que volta a informação para a web em geral. Eu tenho, por exemplo, eu até tenho criado assistentes para não fazer busca na web, né? Mas que ele só acesse as informações que estão na base de conhecimento. Se eu quero algo específico, se eu quero que o assistente fale
fundamentalmente daquilo que eu fiz de curadoria de dados, então eu quero que ele evite, inclusive, procuras naquilo que ele não acha. Inclusive, me diga, olha, não encontrei, né? Agora, isso é uma tarefa e tanto. Fazer com que o GPT diga eu não encontrei é difícil. Não é uma tarefa simples, né? Você dizer, olha, para quando você não acessar a informação, eu quero que você não procure em outros lugares, não tente criar e gerar nada, né? Só dar um exemplo para vocês verem como que o ajuste fino é importante. Eu até escrevi um artigo sobre um elaborador de questões de história para o Enem, né? Que é uma parte do meu pós-doutorado. Aí eu colocava criar questões de história como tarefa, certo? E na ideia de criar, parece que o bichinho tomava né, usava de determinadas licergias e, né, produtos sintéticos, e aí ele, por exemplo, criava, ou falava assim, eu quero que você faça uma questão sobre a Venezuela no período Bolívar. Ele criava uma carta do Bolívar com outro general. Aí eu perguntava para ele, mas de onde você tirou isso? Aí ele falou, não, eu criei. Eu falei, o que que eu fiz? Eu mudei a palavra criar para elaborar. E ele diminuiu o nível de delírio dele. E ele ainda diminuiu o nível de delírio porque na época não tinha esse recurso de buscar na web. Eu falei, não, agora você só vai buscar as informações no Wikipedia. Então vejam que uma palavra, por vezes, ela é uma série de algoritmos, né? Ela é uma série de parametrizações. A ideia de criar é inventar, né? Ela não está em... A ideia de elaborar tem algum nível com lastro empírico, né? Tipo assim, eu tenho que produzir algo, mas que tem alguma relação com o real, né? Então ele diminuiu isso. E aí, assim, esses ajustes que são os mais interessantes, né? Assim, que fazem a gente refletir, né? Sobre essa ferramenta, né? Suas potencialidades, né? Camaradas, vocês têm mais alguma experiência, questão, dúvida, para compartilhar conosco aqui? Tranquilo? Então vejam bem, vamos já encaminhar aqui, fazer alguns encaminhamentos da nossa próxima aula, né? Como eu disse, essa aula aqui foi uma aula para ouvi-los, né? E saber um pouco do que vocês têm aprendido. E olha, pessoal, eu queria também fazer um parênteses aqui, né? Esse curso também é um curso para ser um curso leve, né? Assim, eu já sei das dificuldades que muitos e muitas aqui têm, eu mesmo tenho, né? De estarmos aqui, né? Semanalmente e tudo mais. É muito importante a presença de vocês. E não se acanhem, né? Se vocês não conseguirem, né, ter feito os exercícios. A gente sabe da dificuldade de fazer esses exercícios na realidade sindical, né? Enfim, é importante para vocês exercitarem, mas que esse curso tenha também a perspectiva de vocês terem o prazer de aprender, o prazer de estarem aqui, né? E venham sempre, independentemente de terem feito os exercícios ou não, né? Que eu acho que o mais importante é a gente aprender aqui coletivamente, no que for possível, tá certo? E, obviamente, que eu não estou desencorajando ninguém de fazer exercício, porque, no final das contas, eu acho que é a melhor forma de vocês testarem os seus conhecimentos. Mas se a coisa estiver muito apertada, né, se a vaca estiver indo para o brejo, venham aqui, né, e tirem dúvidas conosco, que aí é melhor do que vocês deixarem de fazer o curso porque eu não estou conseguindo fazer exercício e tal. Não interessa, assim, isso não pode ser o elemento que vai tirá-los daqui, né? E que vai provocar algum tipo de evasão, qualquer coisa do tipo, né? Então, feito esse parênteses, camaradas, para a próxima aula, eu quero que vocês revisem esses assistentes com base no checklist de revisão que vai estar disponível para vocês. Por exemplo, o estilo está adequado, vocês fazerem aquilo que eu estava falando com relação à avaliação. Terem meio que um material, não para colocar na base de conhecimento, para saber como que tem sido o processo de calibragem desse assistente, tá certo? E aí vocês vão respondendo lá os questionários que estão nesse link. Eu vou mostrar aqui o checklist de revisão. Ele também vai estar disponível online. Vocês estão com acesso ao checklist? Não, né? Deixa eu abrir aqui a página do checklist, para a gente só passar o olho, né? Então, vejam só,
O assistente deixa claro que simula uma negociação coletiva e atua como representação patronal, aí você responder sim ou não, né? O estilo de negociação que vocês têm escolhido para o seu GPT, o tom e os argumentos usados são coerentes com o estilo escolhido, e aí vocês podem marcar mais de um, é óbvio, né? Assim, e também criar outros, né? Aqui está dentro daquele tutorial, por isso que são importantes. Aí, por exemplo, coleta de informações relevantes, salário, último reajuste, ele tem coletado essas informações, né? Solicitação e análise de documentos, apresenta uma síntese de materiais. Então, todas essas perguntas aqui estão de acordo com o passo a passo da criação daquele fluxo do GPT, né? O checklist vai ficar disponível, Viviane, lá na plataforma da CUT, tá bom? E aí, a ideia é que vocês usem ele como uma referência para desenvolverem o assistente de vocês e calibrarem o assistente de vocês, tá certo? Também, pessoal, olha só, usem bastante, sem dó nem piedade, essa parte aqui da configuração, que é o back-end dele, tá certo? Então, toda vez que vocês quiserem testar a negociação coletiva antes de publicar o GPT, ou mesmo publicado, vocês podem usar essa parte aqui, né, para ver se ele está funcionando corretamente, né? Aí, por exemplo, eu perguntei um negócio aqui, quero fazer a negociação coletiva, eu quero ver se ele está respondendo, olha lá, qual o salário atual. Então, lá naquele checklist, por exemplo, eu já marcaria, não, ele está me perguntando, né? E aí vamos fazendo isso, né? Porque eu acho que essa checagem de informações é o outro nome para curadoria de dados, né? É assim que a gente vai fazer com que os nossos assistentes tenham cada vez mais lastro com aquilo que queremos, ok? Então fica como tarefa aí vocês utilizarem esse checklist para a gente conversar na próxima aula e também, enfim, prosseguirmos aqui na criação de outros assistentes, né, como aqueles que eu havia dito, de produção de cenários, tá certo? E aí encerramos na próxima aula, portanto, o módulo 4, né, que é onde estamos. Beleza, pessoal? Mais alguma questão, dúvida? Tranquilos? André, só lembrando que eu coloquei o link da lista de presença aí no chat. Tá. E para aqueles que estão gostando de robozinhos e queiram ler algo, leiam esse livro aqui, muito bom, do nosso amigo Isaac Asimov, Eu, Robô. Esse livro é muito legal, tá certo? Para quem tiver interesse e tiver mais curiosidade, né, sobre a ficção científica e como as pessoas, né, visualizam essas possibilidades do robô, seria legal. Sobre o artigo, eu vou compartilhar aqui o link. Deixa eu jogar aqui o professor de história. Peraí. Professor de história, Coned, né? Foi um texto. Ai, peraí, ChatGPT. Aliás, Coned. Aí se colocar André Luan, aparece, né? Eu já vou fazer isso agora, que aí vocês já ficam com isso em mãos também, né? Tá. Vou passar aqui a pesquisa feita. E aí vocês podem acessar, foi um texto feito por mim e pela professora Miriam Hermeto da UFMG. Talvez vocês tenham alguns insights lá, né? De como que o elaborador de questões pode ajudar, por exemplo, a, sei lá, a fazer um joguinho sobre a história do movimento sindical de vocês, né? Então, talvez seja uma possibilidade, né? Beleza? Pessoal, então fica assim, camaradas. Nos encontramos na próxima quarta-feira. Beleza? Cuidem-se. E chame os demais camaradas para estarem aqui conosco. O importante é a Obrigada. presença Boa de noite. vocês. Beleza? Professor, boa noite, companheiros. Valeu, valeu, Beijo. Até a Jarão. próxima Valeu, semana. galera. Até mais. Saudade de Tchau. Lu. Valeu. Serjão, Jairão, beijo, gente. Liana. Tchau, tchau. Boa noite. Fala do Jairo, já fica Ainda triste não vi a comigo. lista de presença, tem que esperar um pouquinho. Não, ela já coloquei, ó, vou colocar de Beijo. novo. Porque eu Pode tinha. pode assinar aí que eu aguardo para fechar a Ó, sala, fone. ok, Beijo, obrigada. povo. Imagina.
Ai, Quando você terminar, você só dá um joinha aí, tá, Ivone? tá, eu aviso. Tá bom. Tudo bem com você? Sim, tudo bem. Mas hoje terminou mais cedo, foi pressão minha. Não, mas ele avisou logo no início que hoje a aula seria mais curtinha, porque Certo, ele queria só perguntar das dúvidas, das tarefas. Ele tinha avisado. tá certo. Então eu que não prestei atenção. Pronto, terminei. Obrigada. Tá bom. Boa noite, Boa Ivone. noite, boa Beijo, noite. tchau.